No começo de 2001, o Council on Foreign Relations, CFR, bilionário think tank de onde já emergiram tantos presidentes e secretários de Estado que há quem o considere uma espécie de metagoverno dos Estados Unidos, criou uma força-tarefa, transbordante de PhDs, presidida pelo historiador Kenneth Maxwell e encarregada de sugerir modificações na política de Washington para com o Brasil. A primeira lista de sábios conselhos, publicada logo em 12 de fevereiro, enfatizava a urgência de trabalhar com o Brasil no combate à praga das drogas e a sua influência corruptora sobre os governos. Naquele momento, destruídos os antigos cartéis, emergiam como dominadoras do mercado de drogas na América Latina as Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia, deliberadamente poupadas pelo Plano Colômbia do governo Clinton sob o pretexto de que o combate ao narcotráfico deveria ser apolítico. As Farc, uma organização comunista, haviam entrado no mercado das drogas para financiar suas operações terroristas e a tomada do poder. Desde 1990 faziam parte do Foro de São Paulo, onde articulavam suas ações com a estratégia geral da esquerda latino-americana, garantindo apoios políticos que a tornavam virtualmente imunes a perseguições em vários países onde operavam. No Brasil, por exemplo, a despeito das centenas de toneladas de cocaína que por meio do seu sócio Fernandinho Beiramar elas despejavam anualmente no mercado, e apesar dos tiros que de vez em quando trocavam com o exército na floresta amazônica, as Farc eram bem tratadas. Seus líderes circulavam livremente pelas ruas sob a proteção das autoridades federais e eram recebidos como hóspedes oficiais pelo governo petista do estado do Rio Grande. Nunca, portanto, as relações entre narcotráfico e política tinham sido mais íntimas. Arriscavam tornar-se ainda mais intensas porque Luiz Inácio Lula da Silva, fundador do Foro e portanto orquestrador maior da estratégia comum entre partidos legais de esquerda e organizações criminosas, parecia destinado a ser o próximo presidente do Brasil. A integração crescente de narcotráfico e política tornava, portanto, urgente combater a praga das drogas e sua influência sobre os governos. E a única maneira de fazer isso era, evidentemente, desmantelar o Foro de São Paulo. Vista nessa perspectiva, a sugestão da força-tarefa parecia mesmo oportuna. Mas só a interpreta assim quem não entende as sutilezas do metagoverno. O sentido literal da frase expressava, de fato, o oposto simétrico do que o CFR pretendia. Desde logo, o Foro de São Paulo, para continuar se imiscuindo impunemente na política interna de várias nações latino-americanas, necessitava manter sua condição de entidade discreta ou semissecreta, e o próprio chefe da força-tarefa o ajudava nisso. Em artigo publicado na New York Review of Books, e, é claro, reproduzido na Folha, Maxwell declarava que o foro simplesmente não existia, porque nem os mais bem informados especialistas com quem conversei no Brasil jamais ouviram falar dele. Para um historiador profissional, confiar-se à opinião de terceiros em vez de averiguar as fontes primárias, então fartamente disponíveis no próprio site do foro, era uma escandalosa prova de inépcia. Na época, o Sr. Maxwell pertence ainda, ao círculo de iluminados que costuma ainda, ser ouvido com máximo respeito pela mídia brasileira, especialmente pela Folha de São Paulo. Isso parecia dar uma prova incontestável de que ele era de fato um jumento, tendo agido de maneira tão extravagante em pura obediência à sua natureza animal. Mas agora noto que isso não explicava tudo. Logo depois, outro intelectual de grande reputação nos círculos asininos, Luiz Felipe de Alencastro, professor de História do Brasil na Sorbonne e colunista da Veja, brilhava num debate do CFR emprestando a tese da inexistência do Foro de São Paulo o aval da sua formidável autoridade e ainda acrescentava ter sido o criador da lendária organização. Dar sumiço na coordenação continental do movimento comunista latino-americano parecia ter se tornado um hábito consagrado no CFR. Isso poderia ser apenas um inocente acúmulo de erros de interpretação se a entidade não tivesse cultivado simultaneamente um outro hábito, o das boas relações com as Farc. Em 1999, o presidente da Bolsa de Valores de Nova York, Richard Grasso, membro do CFR, fez uma visita de cortesia ao comandante das Farc, Raul Reis, e saiu dali festejando a comunidade de interesses entre a quadrilha colombiana e a elite financeira progressista dos Estados Unidos. Logo em seguida, outros dois membros do CFR, James Kinsey, presidente emérito da América Online, e Joseph Robert, chefe do conglomerado imobiliário J. Robert, tinham um animado encontro com o próprio fundador das Farc, o velho Manuel Marulanda, e em seguida iam ao presidente colombiano Pastrana para tentar convencê-lo, com sucesso, a ficar de bem com a narcoguerrilha. A divisão de trabalho era nítida. Os potentados do CFR negociavam com a principal força de sustentação militar e financeira do Foro de São Paulo, enquanto seus office boys intelectuais cuidavam de despistar a operação proclamando que o foro nem sequer existia.
O CFR alardeava a intenção de eliminar a influência do narcotráfico nos governos ao mesmo tempo que contribuía ativamente para que essa influência se tornasse mais vasta e fecunda do que nunca. Ao CFR pertencia também o presidente Clinton, cujo famigerado Plano Colômbia tinha tido por principal resultado eliminar os concorrentes e entregar às Farc o quase monopólio do mercado de drogas na América Latina. Em 2002, a política latino-americana dos grãos-senhores globalistas sofria um upgrade. Ao esforço de embelezar as Farc somava-se agora o empenho de fazer do presidente do Foro de São Paulo o presidente do Brasil. Poucos dias antes da eleição de 2002, a embaixadora americana Donna Hinack, que não sei se pertence pessoalmente ao CFR mas está entre os fundadores de uma entidade estreitamente associada a ele, o Diálogo Interamericano, fazia propaganda descarada do candidato petista, proclamando uma encarnação do sonho americano. Embora fosse uma interferência ilegal e indecente de autoridade estrangeira numa eleição nacional, só não causando escândalo porque até a prepotência imperialista se torna amável quando trabalha para o lado politicamente correto, e embora a fórmula verbal escolhida para realizá-la fosse uma absurdidade sem par, pois não consta que muitos americanos tivessem como suprema ambição parar de trabalhar aos 24 anos para fazer carreira num partido comunista, a expressão fez tanto sucesso que, logo em seguida, foi repetida ipsis literis, sem citação de fonte, num artigo da New York Review of Books que celebrava entusiasticamente a vitória de Lula. Adivinhem quem assinava o artigo? O indefectível Kenneth Maxwell. Diante desses fatos, alguém ainda hesitará em perceber que as ligações entre o esquerdismo pó de arroz do CFR e o esquerdismo sangue e fezes dos Marulandas e Reis são mais íntimas do que caberia na imagem estereotipada de uma hostilidade essencial e irredutível entre capitalistas reacionários e comunistas revolucionários. O sentido dos acontecimentos é transparente demais, mas o cérebro das nossas elites ainda é capaz de projetar sobre eles a sua própria obscuridade para esquivar-se de tirar as conclusões que eles impõem. É claro que não endosso a ideia de que o CFR, como instituição, seja uma central conspiratória pró-comunista. Muitos de seus membros são patriotas americanos que jamais endossariam conscientemente uma política prejudicial ao seu país. Mas não dá para esconder que, ali dentro, um grupo de bilionários reformadores do mundo, incalculavelmente poderosos, tem induzido a entidade a influenciar o governo de Washington, quase sempre com sucesso, no sentido mais esquerdista e anti-americano que se pode imaginar. Nos Estados Unidos isso é um fato de conhecimento geral. Ninguém o coloca em dúvida. Só o que se discute é a teoria da conspiração usada para explicá-lo. Essa teoria tem entre seus defensores alguns intelectuais de primeira ordem como Carol Quigley, professor de história em Harvard e mentor de Bill Clinton, ou o economista Anthony Sutton, autor do clássico Western Technology and Soviet Economic Development, 4 vols. Contribui ainda mais para a credibilidade da tese o fato de que o primeiro é um adepto entusiasta e o segundo um crítico devastador da elite globalista. E o que a torna ainda mais atraente é o fato de que o CFR, reconhecendo a sua existência ao ponto de lhe oferecer um desmentido explícito no seu site oficial, se esquive de debater com esses dois pesos pesados e com dezenas de outros estudiosos sérios que escreveram a respeito. E prefira em vez disso ostentar uma vitória fácil e postiça num confronto com as versões popularescas e caricaturais da tese conspirativa, inventadas por tipos como Lyndon LaRouche e o pastor Pat Robertson. Este é um bom sujeito que jamais mentiria de caso pensado, mas é um boquirroto, campeão continental de gafes eclesiásticas. Discutir com ele é a coisa mais fácil, porque ele sempre vai acabar dizendo alguma inconveniência e pondo sua opinião a perder, mesmo quando está com a razão. LaRouche, que chegou a ser pré-candidato presidencial pelo Partido Democrata, é ele próprio um conspirador que só enxerga as conspirações dos outros pelo prisma deformante dos seus objetivos e interesses próprios. Tomar esses dois como porta-vozes representativos das acusações de conspiração contra o CFR é o mesmo que derrubar o Dr. Emir Sader e sair cantando vitória sobre Karl Marx. Que o CFR use desse expediente esquivo para se safar das denúncias é um sério indício de que elas têm pelo menos algum fundo de verdade. Para vocês avaliarem o quanto a nossa elite econômica, política e militar está alienada e por fora do mundo, basta notar que sua principal fonte de informação sobre o CFR, o Diálogo Interamericano e outros organismos globalistas tem sido justamente o Sr. Lyndon LaRouche, cuja Executive Intelligence Review é lida pelos luminares da Escola Superior de Guerra como se fosse o exemplar mais puro de inside information. Ele está tão bem informado que chegou a me classificar, logo a mim, porca miséria, como apóstolo do globalismo, pelo fato de eu escrever então num jornal chamado Globo. As outras fontes conhecidas no país são todas de esquerda, e o que elas têm em comum com o boletim do Sr. LaRouche é que distorcem monstruosamente os fatos ao apresentar os círculos globalistas como representantes do bom e velho imperialismo americano em luta desigual contra as soberanias nacionais dos países pobrezinhos.
Não sei se rio ou se choro ao ver quantos brasileiros, que de esquerdistas não têm nada, levam essa versão a sério e baseiam nela suas análises estratégicas e propostas de governo. É ridículo e trágico ao mesmo tempo. Com tantas fontes primárias e diagnósticos de alto nível à disposição, por que comer lixo e arrotar o cardápio do Tour de Argentin-Gengen? Do lamaçal cultural subdesenvolvido só brotam flores de ignorância e auto-engano. O site www.vermelho.org, por exemplo, apresenta o diálogo interamericano como repleto de personalidades da direita mais conservadora, e estas como representantes do establishment americano. Nos Estados Unidos, até crianças de escola sabem que establishment quer dizer esquerda chique, que não há nem pode haver ali dentro personalidades da direita mais conservadora, e que, se alguma soberania nacional é posta em risco pelo establishment, é a dos Estados Unidos em primeiríssimo lugar. A longa e feroz polêmica movida pelos conservadores e nacionalistas contra o CFR, o diálogo interamericano e os círculos globalistas em geral é completamente desconhecida pelos tagarelas da ESG e pelo bando de generais que acredita nas fontes esquerdistas e no senhor La Roche. Nessa multidão de caipiras crédulos há inúmeros patriotas sinceros. Mas a destruição de um país começa quando seus patriotas se idiotizam, deixando aos traidores, conspiradores e revolucionários o monopólio da esperteza. A história da manipulação dos patriotas brasileiros por espertalhões de esquerda é em si mesma uma tragicomédia. Há décadas, a liderança esquerdista vem submetendo essa gente a um tratamento pavloviano, na base de um choque queijo, que se demonstrou eficaz ao ponto de muitos oficiais de alta patente, ideologicamente anticomunistas, acharem hoje que é uma lindeza sumamente honrosa transformar os nossos soldados em cavouqueiros e tratoristas a serviço do MST. Como é que se leva um cérebro humano a mergulhar nesse abismo de estupidez? É simples, basta criar uma equipe selecionada entre esquerdistas bem falantes e dividi-la em duas alas, encarregadas de tarefas opostas, uma infiltrada na mídia, incumbida de espalhar mentiras escabrosas, fomentando o ódio antimilitar, outra, bem colocada nos próprios círculos militares e na ESG, encarregada de afagar o ego das Forças Armadas e induzi-las à conciliação e à colaboração com a estratégia comunista continental por força do seu próprio patriotismo, facilmente convertido em anti-americanismo por meio de um fluxo habilmente planejado de informações falsas, entre as quais, é claro, as fornecidas pelo Sr. La Roche. Na primeira equipe, destacam-se Caco Barcelos, Cecília Coimbra e Luiz Eduardo Grinhalg. Na segunda, Márcio Moreira Alves, Mário Augusto Jacobskind e César Benjamin. A duplicidade de tratamento deixa a vítima desnorteada e acaba por subjugá-la. Entre tapas e beijos, boa parte da nossa oficialidade se deixou facilmente cair no engodo, mostrando ter mesmo que de ratinho de laboratório. A recente palestra do comandante do Exército em Porto Alegre mostra até que ponto uma instituição caluniada, marginalizada e espezinhada sente alívio e reconforto ante a oferta humilhante de um lugarzinho no banquete de seus tradicionais detratores. Ardis semelhantes foram aplicados entre empresários e políticos, com igual eficácia. É por isso que se tornou tão difícil explicar aos brasileiros aquilo que, entre os conservadores americanos, até os mais lerdos de inteligência como Pat Robertson entendem perfeitamente bem, que a elite globalista é o inimigo número 1 da soberania nacional americana e, por tabela, mas somente por tabela, de todas as demais soberanias. PS. Um amigo envia-me o seguinte lembrete. No dia 30 passado a polícia de São Paulo prendeu a peruana Juliana Custódio, envolvida na morte de um bombeiro durante aqueles dias. A TV Bandeirantes deu destaque para o caso. A Globo deu uma nota e esqueceu o assunto. Acontece que ontem um juiz entrevistado pela Band disse o seguinte: em 10 anos estará formada no Brasil a maior rede terrorista jamais vista nas Américas. Eu, particularmente, acho que a coisa estará formada antes, mas ela é inevitável. A peruana é apontada como elo de ligação entre as Farc e o PCC. Enquanto isso, o senhor Lula continua atribuindo a onda de violência em São Paulo à, aliás inexistente, falta de vagas para as crianças nas escolas. É um cínico e um cara de pau como jamais se viu.